Tenho feito palestra em vários lugares, treinamentos, mas o Eagles Vision é diferente. Quando eu estou aqui no Eagles Vision, eu considero que eu estou em casa, eu considero que eu estou entre amigos, e é exatamente isso que eu gostaria para essa noite. Que fosse um papo aqui de empreendedor para empreendedor, não o palestrante, ou eu estou assistindo, não. Eu queria bater um papo com você de empreendedor para empreendedor, porque eu vivo as mesmas dores que você vive todos os dias, os mesmos desafios, as mesmas crises que acontecem no país sobre você, acontece sobre mim também. Eu quero bater um papo com você nesse dia, e quero começar te dando os parabéns por você estar aqui. Porque um monte de gente podia estar aqui, um monte de gente se programou para estar aqui. São pessoas bem intencionadas e, poxa, que bacana. Mas você venceu o trânsito, você venceu a procrastinação, você venceu todos os desafios que você teve durante o dia, e só você sabe quais são eles, e você está aqui nessa noite, buscando o caminho do desenvolvimento, buscando o caminho do aprendizado, buscando o caminho de se fortalecer, de crescer um pouco mais. E de verdade, parabéns por isso. Olha para o seu amigo do lado, pega na mão dele e fala: parabéns, empreendedor. Fala: parabéns, empreendedora. Parabéns por estar aqui, bem-vindo. Parabéns por estar aqui, bacana, muito bem. Parabéns de verdade. E é o seguinte, já que existem problemas, e os problemas vão existir, a grande verdade é, todos os dias, muito legal, todos os dias Deus dá um dia novo para a gente. E a grande verdade é que muitas das vezes nós dormimos e acordamos e os mesmos problemas estão lá. Agora, o problema não é quando a gente acorda e os mesmos problemas estão lá. O problema é quando a gente acorda e somos o mesmo você. Ou você é o mesmo você. Eu acredito que todos os dias existe um dia após o outro para que a gente possa acordar cada dia um pouquinho melhor do que quando a gente dormiu. Porque se for o mesmo problema, não tem problema. Porque a gente vai estar diferente, nós vamos ser um pouco maior, um pouco melhor para poder enfrentar aqueles problemas e vão vir outros. E quanto mais problemas a gente enfrenta, e quanto mais a gente cresce, mais problemas a gente tem. Quanto mais problemas a gente tem, mais problemas a gente cresce, mais a gente cresce assim. Mas a grande pergunta é: o que fazer para resolver esses problemas? O que eu preciso, André, para poder prosperar? O que eu preciso para poder virar minha vida? O que eu preciso para poder avançar? Para poder ser melhor nos negócios? Porque sim, eu fui estudar. E o Eagles Vision foi uma ferramenta, foi um instrumento que Deus utilizou para poder forjar, para poder direcionar, para poder potencializar minha vida e minha história. Agora, junto com a faculdade, junto com a viagem, junto com tudo isso, é aquilo que eu construí na prática, são as dores que eu vivi, são os problemas que eu enfrentei, foram as vitórias. Porque eu aprendi aqui no Eagles Vision que existe uma coisa que a gente conquista na vida, que é a autoridade. A autoridade, ela não é entregue, a autoridade, ela não é comprada, a autoridade é conquistada por cada um desses problemas que você supera e sai lá um pouco maior, e a partir dali você tem a autoridade para poder viver sobre aquilo ali, porque você venceu. E o que a gente precisa para poder vencer nesse mercado? O que a gente precisa para poder vencer essa crise política e econômica, a falta de mão de obra, a alta concorrência? O que a gente precisa para poder vencer todos esses desafios que a gente vence? Esses desafios que a gente enfrenta todos os dias? Poder empresarial. E é justamente sobre isso que eu quero falar. É claro que não dá para falar aqui no Eagles Vision, não dá para ensinar uma receita. E provavelmente eu falaria aqui algumas horas para você e não conseguiria falar tudo, e no outro dia eu falaria mais algumas coisas, depois eu aprenderia mais algumas coisas, e a gente vai aprendendo. Primeira coisa que eu quero dizer: não permita que o seu aprendizado termine aqui hoje nesse evento. Permita que ele possa começar, que você possa hoje ser chacoalhado por algumas dessas informações que vão vir daqui, que já vieram, mas que o processo de desenvolvimento, o processo de crescimento não pare nunca na sua vida. Repita comigo: nunca. Mais forte, 1, 2, 3, nunca. Muito bem. Sinceramente, quem aqui gostaria de ter poder empresarial para poder prosperar mais? Levanta a mão e fala: eu. Muito bem. Então é justamente sobre isso que nós vamos falar. André, quando a gente fala de poder, eu pesquisei no dicionário, eu queria entender o que era poder. E aí eu pesquisei um monte de coisas, como ter a faculdade ou a possibilidade de fazer alguma coisa, conquistar alguma coisa, vencer alguma coisa, isso é poder. Poder tem a ver com você possuir força física ou força moral de ter influência sobre alguma coisa, sobre uma circunstância, sobre uma pessoa. Poder tem a ver com ter autorização para. Se você tem a autorização, você tem o poder para poder acessar tal ambiente ou conseguir tal coisa. Ter poder tem a ver com ser capaz, tem a ver com estar em condições de fazer alguma coisa, isso tem a ver com poder. Ter poder tem a ver com correr risco. Correr risco de alguma coisa é ter poder para alguma coisa. Ter poder tem a ver com um meio para você conseguir alguma coisa. Poder é um meio para você conquistar, conseguir alguma coisa na sua vida, na sua empresa.
Poder tem a ver com tranquilidade. Quando você tem tranquilidade, você tem poder. Hoje estava à tarde conversando sobre isso com o Marcos. Poder tem a ver com ter a capacidade, com ter força, ou ter saúde para você suportar alguma coisa, é poder. Se você tem um desafio na sua vida e você tem força, saúde para suportar, você tem poder. Quando a gente fala sobre poder, é você ter o direito ou a capacidade de decidir, olha isso. Ter o direito de decidir sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre o seu futuro, é poder. Quando a gente fala de poder, é agir ou ter voz de mando, voz de comando. Ter a oportunidade de ter uma atitude de agir é ter poder. Quando eu falo de você ter um vigor, de você ter potência, é ter poder. E quando eu falo de ter abundância, é ter poder. Então decidir, ter abundância, ter tranquilidade, ter voz de comando, tudo isso está relacionado a poder. E é tudo isso que a gente precisa no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas empresas, nos nossos negócios, para que a gente possa avançar, para que a gente possa conquistar, porque esse é o nosso objetivo. Ninguém abre um negócio porque simplesmente quer um negócio. Ninguém inicia um empreendimento, ninguém se diz empreendedor, ninguém corre risco à toa. Você decide ser um empreendedor porque você quer alguma coisa que as outras pessoas não estão perseguindo. Você quer pagar um preço diferente porque você quer ter alguma coisa diferente. A gente não é empreendedor só porque... Não, a gente quer alguma coisa diferente. E essa é uma característica dos empreendedores. É enxergar o que muitos não enxergam e ter a capacidade de fazer uma coisa que muitos não fazem. Isso é um fato. E a grande verdade é que eu e você queremos ter poder. Poder na nossa vida, poder para decidir, poder para conquistar, poder para ter vitória, poder para comprar, poder para decidir. Tudo isso a gente quer ter poder. Agora, como é que isso vem? Eu separei 3 aspectos para a gente conversar sobre isso. Eu vou passar de uma forma simples, mas eu quero que você absorva isso, e eu quero de verdade usar esse conteúdo que eu preparei aqui como base, mas eu quero dizer para você aquilo que eu vivo, aquilo que é verdade para mim. Seja aquilo que é bom, ou seja aquilo que eu ainda estou me desafiando a poder melhorar todos os dias. Porque eu não estou aqui para poder dizer que eu venci tudo, que eu sou o melhor e que eu fiz tudo. Não. Eu estou aqui para dizer que eu tenho as mesmas dores que todos os empreendedores têm. Mas apesar das dores e apesar dos problemas que nós sempre tivemos e sempre vamos ter, eu não estou disposto a desistir das coisas. Talvez isso pode me diferenciar um pouquinho de muitos lá fora. Primeira coisa, uma vez eu falei aqui no Eagles Vídeo sobre autorresponsabilidade, falei de uma forma muito rápida. Mas eu podia ficar algumas horas falando sobre isso daqui. Existe o princípio do controle, existe o princípio do comando. E ter a autorresponsabilidade tem a ver com você ocupar uma posição de comando. Assumir o comando da sua vida, o comando das suas decisões. Nós não temos o controle está nas mãos de Deus. A maior parte das coisas que acontecem na nossa vida e fora da nossa vida, nós não temos o controle absoluto. Mas existem algumas coisas que eu posso tomar o comando nas minhas mãos. E disso que se trata a autorresponsabilidade. Quando eu falo sobre autorresponsabilidade, tem a ver com a certeza absoluta, com a crença de que você é o único responsável pelos seus negócios, pela sua vida, pelos seus resultados. Você é o único responsável. Tudo que você tem hoje, tudo que você colhe, seja de bom, seja de ruim, é decorrente das decisões que você toma na sua vida. E as suas decisões partem único e exclusivamente de você. Então, você é o único responsável. Eu sou o único responsável. Segundo, é a capacidade de você se responsabilizar completamente pelos seus resultados. Completamente, não importa qual é o resultado que você tem. Se você está feliz, se você está infeliz, se você tem muito, se você tem pouco, você é o responsável. Porque no momento que você declara, no momento que você assume o comando, a responsabilidade que você que escolhe, você é o responsável pela sua vida. Terceiro, é a certeza de que ninguém muda nada e de que ninguém muda ninguém, sem primeiro mudar a si mesmo. É muito comum a gente querer mudar, a gente quer mudar a nossa sogra, a gente quer mudar o nosso filho, a gente quer mudar a nossa esposa. É muito comum isso, é muito comum. Provavelmente hoje 90% dos problemas no meu casamento são culpa da minha esposa. Provavelmente 90% dos problemas que eu tenho na minha vida são culpa do meu pai, culpa da minha mãe. Certamente hoje 97% dos problemas financeiros que eu tenho é culpa do Lula e culpa da Dilma. E eu votei no Lula na primeira candidatura dele, inclusive. Uma das coisas que eu me arrependo, deixa a política para lá. Mas a grande verdade é que a minha esposa, o meu casamento, é um reflexo daquilo que eu sou. Se eu quero uma esposa melhor, eu preciso ser melhor. Se eu quero um filho melhor, eu preciso ser melhor. Se eu quero um funcionário melhor, eu preciso ser melhor. Se eu quero uma empresa melhor, eu preciso ser melhor. Porque a minha empresa, o meu casamento é reflexo daquilo que eu sou. Eu posso não ter 100% de controle ou de comando sobre a vida da minha esposa, eu nem preciso ter isso.
mas eu posso ter 100% de comando sobre aquilo que é a minha parte no meu casamento, que afeta e influencia diretamente a vida da minha esposa e o meu casamento. Então nós precisamos ter a responsabilidade de que tudo que acontece na sua vida, seja de bom ou seja de ruim, é responsabilidade sua. 100%. Quando a gente fala de autorresponsabilidade, você pode sabotar a autorresponsabilidade. Primeiro, reclamando, justificando ou diminuindo os erros, criticando o país, culpando a esposa ou o marido, julgando a sua equipe, vitimizando-se diante da crise. Porque a grande verdade, gente, é que a crise sempre existiu e sempre vai existir. Pode ser que no momento a gente está saindo aí de uma crise na economia, mas daqui a pouco vai começar outra crise. Talvez seja uma crise pessoal, uma crise existencial, uma crise financeira, uma crise de cliente, uma crise de mão de obra, uma crise de falta de matéria-prima. Talvez, não sei, mas o fato é que é uma crise atrás da outra. E você precisa escolher se você é o coitadinho sofredor ou você é aquela pessoa que assume o comando e encara de frente. Porque problema nós sempre vamos ter. E não tem problema ter os problemas. Não tem como a gente fugir dos problemas. Agora eu posso escolher a minha postura diante dos problemas. Eu posso escolher como eu quero encarar esses problemas. Eu posso escolher como eu quero contextualizar, como eu quero absorver aquilo ali para a minha vida. E isso muda o jogo. Quando a gente fala de sabotar a autorresponsabilidade, a gente precisa entender uma coisa, que o empreendedor ele não pode ser influenciado pelo momento atual, mas ele precisa influenciar o momento atual com a sua visão de futuro. Um dos poderes que o empreendedor tem é o poder de enxergar além. Sabe, uma vez, conversando com o Marcos, ele chega num terreno, tem aquele mato, aquele tapume, aquele muro, aquele brejo, e ele olha e vê um empreendimento pronto, funcionando, vendendo. É um poder, isso é poderoso, isso é visão. E serve para o empreendimento, mas serve para a loja, serve para o escritório, serve para a sua prestadora de serviço, para a sua fábrica. É o poder da visão. Só que a nossa visão precisa ser um pouco mais poderosa que as circunstâncias. E a gente está olhando muito para a circunstância, muito para o problema, muito para o desafio, e estamos desistindo da nossa visão. Quantos empreendedores estão perdendo a paixão, estão perdendo o brilho no olho, estão perdendo aquele desejo, aquele friozinho na barriga, aquela borboleta que dá no estômago de madrugada que você não consegue dormir? Isso é visão. E nada vence isso. Nada vence isso. Sabe, tremendo, sabe? Se você não se impor os seus próprios limites, não é Deus que vai colocar limite em você, meu Deus do céu. Sabe, com essa frase eu vou para casa feliz, nossa, foi a melhor coisa que eu vi fazer, é vir aqui para poder ouvir essa frase nessa noite. Quando a gente fala de sabotando a autorresponsabilidade, tem as historinhas. Algumas dessas historinhas muito boas, como brincadeirinha, mentirinha, verdades que a gente conta, acontecimentos, sabe, histórias que você usa para poder justificar. Sabe, eu nasci pobre, eu nasci numa família muito pobre, é por isso que eu vou ser pobre. Sabe, se a gente pegar a psicanálise para poder estudar, muito dos padrões que a gente aplica no nosso dia a dia, na nossa vida, foram herdados do nosso pai, da nossa mãe. Sabe, existe aí epigenética que explica a carga comportamental que vem vindo das gerações sobre a nossa vida. Se você nasce numa família muito pobre, a tendência é que você seja pobre. Porque existe isso, existe um processo geracional sobre a sua vida. Mas a grande pergunta é, em que momento que isso vai parar? Em que momento que os padrões negativos dos meus avós, da minha mãe, vão parar de acontecer? E a grande pergunta é você que decide. É você que decide se você continua vivendo esses padrões familiares, esses padrões comportamentais, esses padrões de decisões, que muitas vezes não vão levar você, nem a sua vida, nem os seus negócios a lugar nenhum. Você vai decidir se eles vão continuar ou se eles vão parar agora, na sua geração, na sua decisão. Existe um preço a pagar. Existe um preço a pagar para isso. E muitas vezes a gente fica com historinha, fica com conversinha, fica com histórias, algumas delas muito boas, inclusive, para poder justificar. E quando a gente fala sobre autorresponsabilidade, eu tenho estudado autorresponsabilidade, eu passei isso para a minha equipe. E aí esses dias eu comecei a fazer um levantamento dos números, levantamento dos dados, comecei a olhar os rankings, comecei a olhar o nosso passado. E eu chamei a minha equipe e falei, e aí gente, como que está a nossa auto-irresponsabilidade? O pessoal parou, como assim? A gente não estudou auto-irresponsabilidade. Porque a grande verdade é o seguinte, o que é responsabilidade na minha opinião? É você fazer o que precisa ser feito, sabendo que você pode fazer. Tem coisa que a gente não pode fazer. Mas se eu posso fazer e eu vou lá e faço, isso é autorresponsabilidade. É fazer o que precisa ser feito. E o empreendedor faz o que precisa ser feito. Gostando ele ou não, ele faz o que precisa ser feito. Agora, o que é irresponsabilidade? É quando eu posso fazer alguma coisa e por algum motivo eu não faço, eu escolho não fazer. E o que a gente vinha vivendo nas nossas empresas era uma auto-irresponsabilidade.
Porque um monte de coisas importantes a serem feitas, com capacidade para fazer, e a gente não estava fazendo. E eu falei, opa, chega, vamos voltar, vamos trabalhar, vamos arregaçar a manga. Porque quando eu falo de autorresponsabilidade, não tem a ver com a filosofia só, mas tem a ver com eu e você arregaçar a manga e ir lá e fazer o que precisa ser feito. Porque tem muita empresa que não precisa de consultoria. Tem muito empreendedor que não precisa de um treinamento de imersão no fim de semana. Ele só precisa acordar um pouco mais cedo e pôr a mão no negócio dele e fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é trabalhar. Isso é responsabilidade. É entender o nosso papel, é entender o nosso poder dentro da empresa, é entender a nossa parte do bolo que a gente precisa cuidar. E muitas vezes a gente não cuida, a começar por mim. Às vezes a gente se distrai. E ter autorresponsabilidade é assumir o comando de novo, para a gente poder começar a estabelecer esse poder na nossa vida. Para quem faz sentido isso que eu estou falando? Levanta a mão para eu ver. Legal, muito obrigado. Segunda coisa importante, falei de autorresponsabilidade, quero falar com vocês uma coisa, seja o número 1. Isso aqui é muito interessante, né? Gente, empreendedor é competitivo, gente? Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Quem se considera competitivo aqui? Levanta a mão, deixa eu ver, muito bem. Eu sou um cara competitivo. Só que eu não sei o que aconteceu, de uns 2 anos para cá, eu comecei a ficar mole. Eu comecei a ficar um pouco mais mole, assim, com todo carinho falando com você. Quer ver o ponto que eu sou competitivo? Uma vez, eu fui numa festa de aniversário com a minha esposa, aniversário de criança, e aí, sabe dança da cadeira? Teve lá a dança da cadeira. E aí, o meu filho foi lá, participou da dança da cadeira, daqui a pouco ele voltou quieto, triste, falou, pô pai, eu não ganhei. Eu falei, por quê? Ele falou, pô, eu queria ganhar o dado. Era um dado de pelúcia, assim, que tinha, simplesinho. Eu falei, filho, se tiver outro, eu vou lá para ganhar o dado para você. Aí minha esposa é competitiva, falou, eu vou para garantir. E aí, beleza, começou a outra rodada e estamos lá nós na dança da cadeira, umas 12 pessoas, adulto, criança e tal, e a gente dançando em volta da dança da cadeira, para a música, senta todo mundo, sobra um. Aí vai lá, sai aquele, tira mais uma cadeira e aí vai diminuindo. 8 cadeiras, 7 cadeiras, 6 cadeiras, dali a pouco sobrou 3 cadeiras, eu, a minha esposa e mais um, e vai e tal, e tal, e tal, tal. Resumindo, parou a música, eu, a minha esposa, e aí era uma cadeira que a gente ia disputar. Olha só. Qual que era a meta até ali, gente, naquele momento? Qual que era o objetivo daquele empreendimento ali? Era o quê? Ganhar o dado, ok? Ou seja, meta batida, beleza? Ali, todo mundo levava o dado. Aí o que aconteceu? Eu peguei, pensei na minha mente aqui, falei, opa, olha só a oportunidade que eu tenho, não é? Eu vou ser cavaleiro. Quando parar a música, todo mundo olhando para a gente, né, na festa, quando parar a música, eu vou puxar a cadeira para minha esposa poder sentar como um cavaleiro, vou dar um beijo nela. Ó, que legal, a noite, né, já vai ser até melhor. E aí eu planejei tudo isso. E aí começou a música, a gente rodando em volta da cadeira, mãozinha para trás. A gente, dali a pouco, parou a música. Eu não sei o que aconteceu comigo. Me deu um negócio. Eu dei um solavanco na minha esposa e sentei na cadeira e ganhei o bendito dado. Gente, as pessoas olhavam para mim como se eu fosse um monstro naquela festa, sabe? Ao nível que eu sou competitivo, eu não queria ganhar o dado, eu não planejei ganhar o dado dela, mas eu tive que ganhar. Mas aí eu perdi isso. E aí o que acontece? Tem 2 frases que mexem comigo. Primeiro, não importa o que acontece dentro, fora de você, o que no final é o seu mundo interior que cria o seu mundo exterior. O que acontece aqui dentro é o que cria o que está aqui fora. E, deixa eu ligar aqui. E é no momento de decisão que a sua vida muda para sempre. É no momento de decisão que o seu destino é construído para sempre. Por que eu estou dizendo isso para você? Uma vez eu comprei uma escola, há 6 anos atrás, um pouquinho mais de 6 anos atrás, uma escola quebrada, 70 alunos, 43 inadimplentes, 2 funcionários, numa posição do ranking Brasil. A gente estava em, sei lá, quase 400, muito ruim. A escola tinha 22 mil de custo fixo, com 12 mil de faturamento. E eu chamei todos os funcionários daquela escola, que eram 2, pus numa sala, enfiei o dedo na cara deles e falei, vocês estão trabalhando naquilo que vai ser a melhor escola do Brasil. Eu me entreguei em prol daquele objetivo, fui trabalhar. 3 anos depois, nós éramos o 3º maior faturamento, por muitas vezes fomos o 2º maior faturamento do Brasil, entre mais de 500 escolas, e em algumas vezes, em alguns momentos do mês, fomos o 1º. E aí, beleza. E aí as coisas acontecendo, melhorando, a gente avançando, umas coisas dando certo, outras coisas dando errado. Resumindo, eu parei esses dias para olhar o ranking das nossas escolas, e essa escola, que era referência no Brasil, inclusive, a gente estava para lá de 10º. E eu falei, como assim? O que está acontecendo? E aí eu percebi que, com os acontecimentos da vida, eu estava perdendo a minha competitividade. Eu estava perdendo o prazer e o desejo de ser o número 1.
E eu falei, não pode acontecer isso. Agora, quando eu falo para você ser o número 1, não tem a ver com eu ser o melhor do que o Anderson, ou ser o melhor do que a escola A, ou ser a melhor da escola B. Ser o número 1 não tem a ver com uma competição externa. Ser o número 1 tem a ver com uma competição interna, tem a ver com um sentimento daqui de dentro. Ser o número 1 tem a ver com você gerar uma expectativa de acordo com os recursos que você tem. Porque de verdade, a minha crença, aquilo que eu cultivei, aquilo que eu defendi na minha vida, é que se Deus me deu inteligência, Deus me deu saúde, Deus me deu oportunidades, Deus me deu possibilidades, Deus me deu recursos, eu sou um negligente, eu sou um irresponsável, se eu não fizer com essas coisas que Ele me deu, resultados bons. E eu preciso ser o número 1 na minha vida. Talvez não no jogo, talvez não na dança da cadeira, mas eu preciso ter o sentimento que eu estou sendo o número 1 para mim, o número 1 no meu negócio, o número 1 na minha empresa. E nós precisamos cultivar isso, nós precisamos competir com nós mesmos todos os dias, e muitas vezes na vida a gente esfria, muitas vezes na vida a gente apaga, muitas vezes na vida a gente deixa as coisas passarem. E a grande verdade é que eu decidi ser o número 1 de novo, não enquanto uma competição, mas enquanto recursos. Porque eu não posso permitir que a minha vida seja uma vida simples, no sentido de fazer o mínimo, no sentido de fazer o básico, no sentido de fazer o medíocre, sendo que eu tenho condição de ser um pouco mais. Sinceramente, quem aqui na sala acredita que pode fazer um pouco mais que está fazendo? Levanta a mão para eu ver. Poxa, parabéns para você. Isso é competição. É saber que eu posso fazer um pouco mais e ir para fazer um pouco mais. Porque, gente, eu decidi não pegar mais leve. Eu decidi não pegar leve com os meus líderes, eu decidi não pegar leve com os processos, eu decidi não pegar mais leve comigo. Sabe por que você precisa ser o número 1? Porque as pessoas ao seu redor precisam disso. A águia paira às alturas não para olhar as pessoas lá de cima, mas para estimular as pessoas a olhar para cima. É muito bom para a nossa família seu filho ter um pai número 1, sua esposa ter um marido número 1, ter alguém que faz o melhor possível, tem alguém que entrega o melhor possível, tem alguém que se dedica o melhor possível, tem alguém que entrega de verdade. É muito bom para o seu colaborador ter você como referência, saber que você é o número 1, seu cliente saber que você é o número 1, saber o que você faz melhor, mas não é dentro de um ranking explícito numa parede, é dentro de um ranking dentro de você, é você acordar de manhã todos os dias e ir dormir à noite sabendo que você pode fazer o melhor que você podia fazer, isso é ser o número 1. Então, se você quer ter poder empresarial, comece entendendo que a responsabilidade parte de você, e tudo o que você gera na sua vida, o poder que você gera na sua vida é por meio da responsabilidade que você assume para você. Segundo, você precisa ter o sentimento de número 1. O poder é dado para quem usa o poder de verdade. E nós precisamos buscar ser o número 1. André, mas eu não tenho uma rede, não tem problema. Se você tem uma barraquinha de cachorro-quente e você é 100% dos seus funcionários, seja o número 1 naquilo que você está fazendo. Não importa. André, eu não tenho um empreendimento, eu vou começar ainda. Seja o número 1 nisso que você está planejando ser. André, o que mais eu preciso para poder ter um poder empresarial, para poder me apossar desse poder, poder de conquistar, poder de fazer, poder de prosperar, poder para fazer a diferença? Missão empresarial. É você entender que você não está no mundo a passeio. É você entender que existe alguma coisa muito maior do que os seus próprios interesses para você poder buscar. Porque quando você trabalha só por dinheiro, quando você sai da sua casa para enriquecer, é uma relação muito prostituída. O que faz uma garota de programa? Ela entrega por dinheiro algo que ela deveria estar entregando por amor. E se eu e você saímos da nossa casa só por sair, só para trabalhar por trabalhar, só para poder ganhar dinheiro, só para poder resolver problema A ou problema B, nós estamos sendo negligentes com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Eu e você precisamos ser missionários. Porque quando você tem uma empresa com excelência, quando o seu negócio funciona, quando a sua empresa avança, você está melhorando a vida da sua empresa, como consequência a vida dos seus colaboradores, como consequência a vida da família deles, como consequência a comunidade, como consequência o bairro, a cidade, o estado, o país e o mundo. Cada pequena ação que a gente gera agora, a gente melhora um pouquinho o mundo ao nosso redor, e sucessivamente as outras pessoas vão ser impactadas com isso. Se cada homem e mulher de negócio assumisse para si a responsabilidade de fazer um pouco melhor, a gente conseguiria impactar de uma forma relevante o mundo, de uma forma específica. Agora, quando eu falo para você de missão empresarial, os 2 dias mais importantes da sua vida, primeiro, é o dia que você nasce. Segundo, é o dia que você descobre por que você nasceu. E a grande pergunta é, por que você nasceu?
Por que você sabe o que você sabe? Por que você tem o que você tem? Por que você tem os problemas que você tem? Por que você tem o conhecimento que você tem? Por que você tem a empresa que você tem? Por que você trabalha no produto que você trabalha? Por que você tem o negócio que você tem? Por que você tem os concorrentes que você tem? Para tudo isso existe um propósito. Quando a gente fala de missão, a sua empresa é a sua missão. A sua empresa é muito mais do que um trabalho, é muito mais do que um negócio, é muito mais do que um meio de você enriquecer, é muito mais do que uma forma de você dar emprego para as pessoas, é muito mais do que entregar um serviço, um produto, ou fabricar, ou seja lá. A sua empresa é a sua missão. Todos os dias, quando você acorda para poder trabalhar, para poder abrir a porta, abrir o escritório, para poder atender clientes, é a sua missão. É uma missão empresarial. Não importa se é grande, não importa se é pequeno, não importa se fatura muito, não importa se fatura pouco. É a sua missão, é o seu negócio. E nós precisamos tratar aquilo ali como o nosso propósito. Porque eu tenho certeza que isso é uma verdade. Quando a gente fala sobre missão, princípios de uma missão. Primeiro, todo mundo tem uma missão. Todos têm uma missão. Outra coisa, a missão ela engloba a sua empresa e a sua vida pessoal. Não tem como você cumprir a sua missão na empresa e não cumprir a sua missão em casa. Tudo, a sua missão de vida engloba a sua vida e a sua família. Seus produtos ou seus serviços fazem parte da sua missão. A sua descrição de cargo faz parte da sua missão. A sua função, o seu trabalho, a posição que você ocupa na tua empresa faz parte da sua missão. Sua missão ela é baseada em servir os outros. Não importa qual é a tua empresa, qual é o teu produto, você está ali para poder servir. A grande verdade é que o empreendedor que não serve, não serve. Quando a gente fala em missão, a sua missão não precisa ser enorme. Às vezes a gente vê um mega empreendedor, eu estava conversando com o Marcos sobre isso hoje, a gente fala, nossa, o cara é um... Não importa. Não importa se você é sozinho na empresa ainda. Sua missão não precisa ser grande, não precisa ser enorme, não precisa ser incrível, não precisa estar na mídia. Mas é a tua missão. Todo mundo tem uma missão. Quando a gente fala de missão, sua missão vai além do dinheiro. Ganhar dinheiro é bom, é uma delícia ter recursos, poder comprar as coisas, conquistar. Agora a sua missão vai além disso. Vai além. Sua missão depende de você. Sua missão não depende do outro acontecer. Não, da sua missão depende de você. Um monte de gente vai ser impactado, mas depende de você. Talvez você já esteja até vivendo a sua missão e muitas vezes nem sabe disso. Muitas vezes está procurando algo tão maior, mas a sua missão está ali nas suas mãos. Você está vivendo ela, mas não sabe. A sua missão ela é espiritual. Ela vai além dos seus próprios interesses. Ela vai além daquilo que está acontecendo aqui. A sua missão não é você que escolhe, é ela que escolhe você. Você descobre a missão, você não escolhe ela na sua vida. Normalmente você está disposto a morrer. Quando eu penso em missão, eu lembro do missionário. E às vezes eu vejo alguns missionários, os caras largam tudo aqui no Brasil, vão lá para outro país, largam aqui conforto, largam aqui uma história e vão para lá, muitas vezes entregar a sua própria vida em prol de uma missão. O missionário morre pela sua missão. E nós, será que estamos dispostos a morrer pela nossa missão? A sua missão é o seu legado para o mundo, a sua missão é aquilo que você vai deixar aqui quando você for embora. E a sua missão é um passaporte para a imortalidade. Porque aquilo que você deixa aqui, aquilo que você agrega no mundo, aquilo que você impacta, a forma como você impacta a vida das outras pessoas, através do seu negócio, através do seu trabalho, vai ficar aqui o dia que você for. A forma que você impacta seus filhos, a forma que você impacta a sua família, as formas com que você produz, o poder que você gera aqui nessa vida, vai ficar. Você pode até ir embora, mas o poder vai ficar aqui, construindo, ecoando na vida de outras pessoas, quando a gente vive uma missão. Quando eu falo para vocês de missão, eu escrevi essa declaração de missão. André, você tem certeza absoluta essa é a sua missão? Não, não tenho certeza absoluta. Mas eu tenho muitos sinais que eu estou muito perto daquele caminho. E para mim a minha missão é transformar e potencializar homens e mulheres de negócios para que tenham uma vida próspera e abundante. Quando eu digo transformar e potencializar homens e mulheres de negócio, eu estou falando primeiro de mim. Primeiro eu preciso me transformar, todos os dias um pouquinho. Primeiro eu preciso me potencializar, todos os dias um pouquinho. Quando eu falo isso, quando eu digo isso, eu assumo uma posição de que eu não estou pronto. E todos os dias eu vou melhorando. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou, André, você é formado em quê? Eu falei, em nada. Como assim, André? Você não é formado? Você é palestrante. Eu falo, sim. Porque todos os dias eu estou me formando. Cada dia que eu acordo, cada problema que eu resolvo, cada desafio que eu supero, eu me formo. Eu completo mais um pedaço na minha trajetória, mais um pedaço na minha vida. Então todos os dias a gente está se formando. E eu começo me potencializando e me transformando. Para que eu tenha uma vida. Para que eu viva abundantemente. E que a gente possa prosperar.
É isso que eu busco fazer isso primeiro na minha vida, primeiro na minha casa, primeiro nos meus negócios. E a partir de algum momento eu começo a impactar a vida de outras pessoas, eu começo a contribuir com outras pessoas. Você não será julgado por aquilo que você fez na terra, mas você será julgado por aquilo que você chamou, por aquilo que você foi chamado para fazer na terra. Então, se eu e você quisermos ter poder empresarial, nós precisamos definitivamente decidir ter esse poder, decidir ter uma vida relevante. Eu costumo dizer que a gente precisa trabalhar para poder escrever uma história digna de ser contada e viver uma vida digna de ser vivida. E isso funciona quando a gente assume a responsabilidade, entende que tudo aquilo que acontece na nossa vida e ao nosso redor, nós podemos impactar diretamente, ou nós somos os responsáveis diretamente por aquilo ali. Nós precisamos entender que existe uma competição, mas a competição não é você com o seu vizinho ou com o seu concorrente, mas é de você com você mesmo, de você para você mesmo, de você entregar o melhor que você pode entregar. Essa é a verdadeira competição. E junto com tudo isso, que a gente possa viver dentro de um propósito. Acordar todos os dias de manhã, com ou sem problema, com problema grande ou com problema pequeno, mas saber que a nossa trajetória, que os nossos passos e a nossa caminhada está sendo direcionada por um propósito que seja maior do que o nosso. Uma missão. Eu gosto muito dessa frase, muito desse versículo, diz o seguinte: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem de quem? Daqueles. Existe um grupo específico de pessoas que todas as coisas contribuem juntamente. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou segundo a sua missão. Existe um grupo, as coisas vão cooperar, as coisas vão contribuir, as coisas vão acontecer. Mas esse trecho nos ensina que para isso nós precisamos estar alinhados, chamados debaixo de um propósito. Que você possa verdadeiramente sair daqui nessa noite disposto, ou um pouco mais inspirado, quem sabe motivado, a buscar ter poder na sua vida, poder nas suas decisões, poder nos seus negócios, poder nas suas empresas. Mas que sobre todas essas coisas, nós possamos buscar viver esse chamado, viver esse propósito. Fica de pé para a gente poder encerrar, por gentileza. Fica de pé para a gente poder encerrar. E parabéns por você estar aqui mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E faz valer a pena essa noite. Faz valer a pena tudo que você aprendeu aqui. Chega amanhã na sua empresa, chega hoje na sua casa, faz. Qual é o primeiro passo que você vai fazer? Qual que é a primeira ação? Qual que é a primeira atitude? Qual que é a primeira iniciativa? É isso que vai mudar tudo. Coloca a mãozinha direita assim, no ombro esquerdo. Mãozinha esquerda no ombro direito. Isso. Dá uma apertadinha assim, bem forte, bem forte. Fala autorresponsabilidade. Isso. Dá uma batidinha assim. Fala ser o número 1. Dá uma dançadinha assim. Fala missão. Esse é meu abraço carinhoso para cada um de vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Nos vemos daqui a 14 dias no Eagles Vision. Sucesso para você. Tudo de bom. Obrigado.